Incêndios avançam sobre Los Angeles e número de mortos sobe para 5. E você vai ver ainda. Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, emite declaração de grande desastre sobre os incêndios florestais. E ainda, cidade de Peruíbe, no litoral de São Paulo, alaga e deixa ao menos 200 pessoas desabrigadas. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, muito bom dia para você, 11 horas e 34 minutos agora. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Hoje é quinta-feira, dia 9 de janeiro de 2025. Nós chegamos ao vivo com as principais notícias do dia. E o número de mortos por incêndios nos arredores de Los Angeles aumentou. Os incêndios começaram em um ambiente de baixa umidade, justamente quando os ventos de Santa Ana, característicos dessa temporada do ano, avançam com força na região. Vamos ver. Poderosos incêndios florestais devastam comunidades ao redor de Los Angeles, na costa oeste dos Estados Unidos. As autoridades temem que o número de mortes continue aumentando. Atores, músicos e outras celebridades estão entre as dezenas de milhares de pessoas afetadas pelo fogo. A capital do entretenimento estava cercada por diversas frentes de incêndios florestais, o que levou ao cancelamento de eventos em Hollywood, como a cerimônia de gala anual do Prêmio da Crítica Cinematográfica. O fogo consumiu centenas de lares na luxuosa comunidade de Pacific Palisades, onde celebridades vivem em mansões situadas em colinas. As chamas consumiram mais de 1.000 imóveis e cerca de 6.400 hectares, informaram as autoridades. Ao leste, outro incêndio devorou mais de 2.000 hectares em Altadena. Aqui era nossa casa, perdemos praticamente tudo. As chamas consumiram todos os nossos sonhos de anos aqui. Tudo virou cinzas. Our house was estimated about Nossa casa foi avaliada em cerca de 1,3 milhão de dólares. Agora tudo se foi. Tenho certeza de que algumas casas aqui valem ainda mais. E só de vê-las queimar em alguns segundos é muito triste. Bombeiros lutam no ar e no solo contra as chamas, intensificadas por fortes rajadas de vento. Os moradores de Los Angeles foram incentivados a economizar água depois que alguns hidrantes secaram. Dezenas de milhares de moradores das comunidades ao redor, assim como em Los Angeles, estão sem energia elétrica, o que dificulta a comunicação. Os incêndios começaram em um ambiente de baixa umidade, justamente quando os ventos de Santa Ana, característicos dessa temporada do ano na Califórnia, avançam com força na região. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, emitiu uma declaração presidencial de grande desastre sobre os incêndios florestais na Califórnia. A medida facilita a resposta ao combate às chamas, permitindo que governos estaduais, tribais e locais tenham assistência financeira para apagar os incêndios. Além disso, o governo federal enviou 5 aviões-tanque grandes, 10 helicópteros e dezenas de veículos para ajudar a apagar o fogo. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora direto dos Estados Unidos com Eric Wilson, jornalista e cientista político. Eric, bom dia para você. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Vamos lá falar sobre esse assunto dos incêndios e também sobre uma declaração polêmica do presidente eleito Donald Trump. Bom dia. Bom dia. Eric, há cerca de 2 horas, mais ou menos, saiu uma notícia, uma informação de que o presidente eleito Donald Trump, ele culpa o governador da Califórnia pelos incêndios que estão acontecendo neste momento, em que 5 pessoas, como a gente viu na reportagem anterior, 5 pessoas até o momento morreram, né? E à medida que o tempo passa, a gente percebe que o fogo ele não é contido, os bombeiros não estão conseguindo conter as chamas, até por conta do vento, que já é pelos registros de 160 quilômetros por hora. Por que essa declaração assim polêmica, já ali culpando um líder político, governador local da Califórnia? Bom, todos os brasileiros têm que lembrar que
existe uma grande rixa entre o governador da Califórnia e o Donald Trump. Donald Trump é recém-eleito republicano e o Gavin Newsom é o governador de Califórnia, que é um democrata e foi um grande, vocífero apoiador da Kamala Harris, que também Kamala Harris é da Califórnia. Então você vê que é uma rixa política, mas seja assim, nesse caso, eu acho que por um lado os democratas pisaram na bola um pouco, porque na verdade enquanto todo mundo estava prevendo, autoridades governamentais estavam prevendo que existia grande possibilidade de que a possibilidade de incêndios fortes era iminente, a prefeita de Los Angeles, a Karen Bass, decidiu mesmo assim ir para a inauguração, a toma de posse do recém-eleito presidente da Gana, o John Mahama. Então já foi lá no outro lado do Atlântico para assistir a toma de posse desse presidente, enquanto já especulava-se que ia ter um problema com os incêndios. Então já tinha mais de 1.000 casas queimadas quando ela já voltou da África. Então isso abriu assim uma abertura, isso deu uma abertura para o Donald Trump já criticar os democratas no país. E você sabe que a Califórnia é um estado que rejeitou o Donald Trump tanto nas 3 eleições que ele correu. Então, quer dizer, estamos vendo aqui assim uma tentativa do presidente eleito Donald Trump de tentar politizar esse assunto. Agora, não há dúvida de que seja o que vai ajudar a resposta do governo em conter esses incêndios vai ter que ser o próprio tempo, né? Ou seja, chuva, mudança dos ventos, essas coisas todas, porque, ou seja, mesmo mandando muitos recursos do governo, ou seja, esses 5 incêndios já queimaram mais de 13.000 hectares e parece que com a baixa umidade, com os ventos mais velozes, ou seja, a tendência é que vai ficar muito pior. Muita gente está chamando a cena em volta de Los Angeles de uma cena apocalíptica, né? Ou seja, está parecendo esses filmes de Hollywood que você sempre vê na tela, agora você está vendo só abrindo a janela, né? Então, quer dizer, eu acho que isso vai ser um problema para a nova administração do Trump. Ele não vai ter como não ajudar o Estado, mas, ou seja, ele vai fazer isso apesar de que ele tem essas rixas políticas com os democratas que governam o Estado. Na sua análise, Eric, nos próximos anos, como você disse, né, esses incêndios eles são recorrentes, né, não é algo inédito, mas nos próximos anos o presidente eleito, o novo presidente é o Trump, portanto, ele precisa lidar com os governadores, mesmo sendo do partido oposto ao dele, né? Na sua análise, essa situação na Califórnia, caso ocorra no próximo ano, pode piorar se ele continuar com esse posicionamento de rixa, de, digamos, entre aspas, né, inimizade, porque bem colocado, não existe amizade, né, no meio político, mas esse comportamento, se ele continuar assim, esse posicionamento, pode piorar a situação no estado da Califórnia? E ainda mais uma pergunta, com o posicionamento dele contrário às mudanças climáticas? Eu acho que esse último ponto teu é o mais importante de todos, né? Porque, na verdade, o Donald Trump foi eleito a partir de uma política em que não necessariamente nega a mudança climática, mas, ou seja, não abraça soluções. Inclusive, o Trump e, basicamente, a plataforma do Partido Republicano, ou seja, de certa forma, olha ao soslaio, ou seja, não nega, mas, ou seja, não duvida um pouco as teorias sobre mudança climática. E a gente está vendo que isso é uma coisa inegável, ou seja, e não é questão só dos governadores e prefeitos democratas em estados democratas como a Califórnia, ou seja, só poucos meses atrás teve tornados devastadores, ou seja, vai ter furacões que vão atacar o bolso do apoio republicano na Flórida. A Flórida é um estado altamente republicano hoje em dia, mas é uma questão de tempo, não é uma questão de sim, é uma questão de quando vai ter um furacão devastador que vai atacar a costa da Flórida ou da Carolina do Norte ou da Geórgia, outros estados que votaram no Trump. Então, mais cedo ou mais tarde, o Trump vai ter que entender que a mudança climática é algo que vai definir
em parte, o mandato dele, e ele vai ter que desviar muitos recursos federais, coisa que ele não gosta de fazer, para ajudar com esses desastres naturais que estão ocorrendo. Ou seja, então, quer dizer, é uma situação peculiar, né? Porque, por um lado, os republicanos não querem assim gastar mais dinheiro federal nem estadual para esses desastres, mas por um lado, ou seja, é inegável. E quando ataca um estado grande como a Califórnia, todo mundo está vendo isso, eles não têm como não ter uma resposta. Né? Você comentou que ele está tentando politizar, né, o assunto. A população não tem visto dessa forma, como ele bem colocou, como ele colocou, aliás, de que o governador é o culpado por esta situação. Como que está a visão da população, Eric? As pessoas estão culpando o governador, algum líder político por isso, ou não? Estão levando como algo natural mesmo do clima? Você sabe que antigamente, há uns 50 anos atrás, teve um prefeito de Nova York, Fiorello LaGuardia, e ele falou de uma forma, virou assim um refrão na política de que não existe uma maneira democrata nem republicana para colher o lixo na rua. Então, os cidadãos, o que eles mais querem é que tenha soluções. Ou seja, nesse caso, não é uma questão se vai catar o lixo ou não, mas é uma questão muito séria. Estamos falando de bilhões de dólares de destruição de casas, de imóveis, evidentemente vidas perdidas, a poluição no ar, ou seja, vai afetar muita gente na costa oeste, ou seja, e está afetando a qualidade de vida de muitos, milhões e milhões de americanos. Então, quer dizer, o que muitas dessas pessoas afetadas querem é que o governo, seja a nível de cidade, seja a nível estadual, seja com a resposta federal, que haja soluções competentes. Eles não têm muita paciência para essa politização. Mas como a gente vê que o Trump ainda não é presidente, ele está se comportando como se fosse, mas ainda falta assim mais algumas 2 semanas até ele tomar posse, menos de 2 semanas até. Mas ele está já querendo ganhar a vantagem em termos de quem vai ser culpado por isso, porque isso vai ser uma coisa assim, nem tomou posse ainda, e isso já vai ser alguma coisa que vai definir o mandato dele. Como que vai ser a resposta da reconstrução da Califórnia, que, como muita gente comenta, que isso está afetando, ou seja, toda a comunidade de mídia nos Estados Unidos, Hollywood, os artistas, as casas dos artistas, etc. Existe este fim de semana, na verdade, na segunda-feira, um grande jogo do NFL, do futebol americano, que vai ter que ser deslocado para outro estado por causa disso. Então, não há americano aqui nos Estados Unidos que não está percebendo que isso está afetando a vida dele. Ou seja, mas evidentemente quem mora lá está recebendo a maior parte dos impactos desses 5 incêndios. Certeza. Eric, só para finalizar, você está a quantos quilômetros, mais ou menos, de distância da Califórnia? Onde você está neste momento mesmo? Olha, estou bem longe. Na verdade, eu acabei de chegar do Brasil, estive no Brasil anteontem, mas eu moro aqui no meio do país, em Minneapolis. Então, provavelmente, pessoalmente, a não ser que eu vá para a costa oeste, não vou sentir os impactos disso. Mas, ou seja, não há dúvida de que quem vive no sul da Califórnia, Arizona, Novo México, ou seja, esses estados com certeza vão sentir o efeito desses incêndios. Perfeito. Eric, muito obrigada, viu, pela entrevista, pela sua análise. Foi um prazer falar contigo. E a gente espera, né, que essa situação seja resolvida o mais rápido possível. Muito obrigada. Um bom dia para você. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nós acabamos de falar com Eric Wilson, jornalista e cientista político. E olha, agora é um especialista em políticas públicas e mudanças do clima, Marcelo Rodante, explicou por que o incêndio na Califórnia se tornou mais intenso. Vamos ouvi-lo. A situação ela é agravada pela questão dos ventos de Santa Ana, que são ventos muito fortes, que eles acontecem há muitos e muitos anos, não é recente essa questão desses ventos, mas eles têm se intensificado. São ventos que vêm de dentro do continente em direção à costa. E eles têm essa qualidade de serem ventos quentes, ventos muito fortes. Então, quando você soma a questão de uma seca prolongada, decorrente de um aquecimento global,
com a modificação climática nos ventos em geral, isso vem aumentando e potencializando essas situações de desastre. Então, nas últimas décadas, essas questões de incêndios extremos e com uma carga de destruição muito grande, elas têm se intensificado. Então, esse é o motivo, essa intensificação. E veja a seguir a situação nos Estados Unidos. Informações direto de Massachusetts com o jornalista e coordenador da nossa rádio USA, Lombard Jr. E agora na sua tela, imagens de Itu, interior de São Paulo, 27 graus. O Redação Hit volta já. Horas e 52 minutos, o Redação Hit está de volta. E olha, mais cedo nós conversamos com um jornalista e coordenador da nossa rádio USA, Lombard Jr., direto de Massachusetts. Ele nos contou sobre como está a situação no estado da Califórnia e as medidas tomadas pelos governos para conter os incêndios. Vamos acompanhar. Verdade, Tabata e amigos da HIT, infelizmente nós já estamos tratando daquele que é considerado o pior incêndio florestal dos últimos anos, invadindo várias regiões de Los Angeles, já se aproximando do tradicional letreiro, mais de 2.000 casas que foram desabrigadas por conta de um alerta de emergência das autoridades, 5 mortes confirmadas e, infelizmente, a informação mais impactante é que as autoridades locais, os bombeiros que estão trabalhando na contenção desse incêndio, eles não conseguem enxergar uma possibilidade de poder conter este fogo que está se alastrando. Infelizmente, nós estamos diante de uma situação onde as autoridades dizem estar 0% de chances percentuais de poder conter esse incêndio, pelo menos nas próximas horas. Tabata. Lombard, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ele emitiu uma declaração de grande desastre sobre os incêndios florestais na Califórnia. Essa medida é para que tenha uma resposta mais rápida ao combate às chamas, permitindo que os governos estaduais, tribais, locais, eles tenham uma assistência financeira para conter, para poder apagar esses incêndios. Até o momento, algum estado já se prontificou, já deu alguma resposta, pediu ajuda ao governo federal? Olha, na verdade, a Califórnia sempre emite comunicados de ajuda ao governo federal quando esse tipo de catástrofe acontece, porque sai do orçamento do governo. Ainda mais quando se trata de um incêndio de uma proporção jamais visto. Evidentemente, até por uma questão de alinhamento, as ações ou se dificultam quando o governo é conivente e também convergente às questões partidárias do governo em atuação. É óbvio que o governo acaba facilitando para a distribuição da verba federal. Quando isso é o contrário, nem tanto. Nesse caso, como se trata de uma proporção bastante exagerada, Tabata, o Biden, ele, inclusive, se pronunciou a ponto de entender que o governo tem que estar apto para fazer o recebimento e a autoridade local, através do governador da Califórnia, sim, já disse que está pronto para fazer o recebimento deste recurso. O problema é que o governo dos Estados Unidos, ele está afetado por uma falta de verba, que é o que, na verdade, vem sendo noticiado aqui, destinado para esse tipo de situação emergencial, principalmente no estado da Califórnia. Como que está a segurança no local para as pessoas, Lombard? Olha, nesse momento, por conta da devastação, a gente observa que as pessoas estão tendo dificuldades para se locomoverem para outras áreas de abrigo, até porque você não sabe para onde o fogo vai se alastrar. Quando você tem 0% de percentual de uma contenção mínima, infelizmente, para a locomoção, inclusive para as pessoas mais idosas de abrigo. Ontem eu me deparei com uma informação de que um abrigo estava tendo dificuldades para poder alojar alguns idosos
e estavam esperando pelo pior. Esse abrigo estava bem próximo de um foco de incêndio. Por outro lado, aqui no Brasil, em Peruíbe, no litoral sul de São Paulo, é tomada por alagamentos após uma chuva intensa atingir a região. Mais de 200 pessoas tiveram as moradias atingidas e foram levadas para um abrigo temporário na cidade. Segundo a última atualização divulgada pela Defesa Civil, voltou a chover de forma consistente com intensidade moderada no município. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente quinta-feira para você. Até mais.